A paz do Senhor Jesus, a todos que acompanham o canal Semeando Vida. E para vocês que estão aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos, que Deus te abençoe. Essa é a missionária Roseli Figueiredo, que vai relatar o seu forte testemunho de vida. Outra hora, nossa irmã se encontrava nas garras de Satanás, sofrendo horrores por causa da cegueira espiritual. Acompanhe esse vídeo até o final e veja o que aconteceu com a nossa irmã. Deus vai falar fortemente com você. E compartilhe, deixe o seu like, assim você estará semeando a palavra de Deus com a gente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, selecionando todas as notificações para você não perder nenhum vídeo desse canal que vai edificar a sua vida. E que Deus te abençoe. Essa é a minha história. Quando eu estava no mundo, perdida, eu conheci a homossexualidade muito nova. Eu era bem pequena, tinha apenas 8 anos de idade. Aos 10, aos 11 anos de idade, eu já era uma peça perdida entre a minha família. A minha mãe era evangélica, buscava muito a minha libertação. Aos 14 anos eu saí de casa, aos 13 anos de idade eu saí de casa e fui arrumar um emprego. E aos 14 anos de idade eu conheci o centro de Umbanda. Então, neste momento, a partir deste momento, a minha vida começou a se desabar. Eu não tinha para onde correr, arrumei um emprego onde a minha patroa era do centro de Umbanda e eu estava totalmente perdida e eu fui crescendo com a vida do homossexualismo. Aí Deus entrou na minha vida e permitiu que eu tivesse meus filhos. Mas mesmo assim, meus irmãos, não consegui sair dessa vida. Tentei sair dessa vida, como eu já tinha me participado de terreiros de macumba, de coisas que o inimigo me ofereceu, Satanás me ofereceu um prato cheio e eu fui e caí. E aí veio o sofrimento. Como eu vim de uma família muito humilde, muito pobre, a gente passava fome, passava frio. A minha mãe era separada do meu pai, separaram por minha causa. O meu pai pediu para ela que tirasse eu fora ou separasse dele. Então ela preferiu se separar e cuidar de 7 filhos sozinha. Então aí veio a tribulação, porque minha mãe não tinha estrutura nem condição para sustentar nós todos. Éramos em 7 filhos, ela era analfabeta e a gente foi crescendo sem poder estudar direito, porque não tinha caderno, não tinha roupa, não tinha chinelo, não tinha nada. E eu fui me perdendo cada vez mais. O inimigo ganhando a minha vida para o homossexualismo. Meus irmãos, foi muito triste, foi duro. Porque a minha mãe lutava de um lado e o inimigo lutava de outro. Deus dava força para minha mãe sobreviver. Porque era muito difícil. A minha mãe tinha tanta coisa para se preocupar e ela se preocupava mais comigo. E os meus irmãos me abominavam também pelo fato de eu estar virando lésbica. E os meus filhos viviam com a minha mãe, viviam com o pai deles. E eu perdida, numa vida depravada. Eu bebia, eu usava drogas, eu entrei no terreiro de candomblé e eu ficava de cidade em cidade. Cada cidade que eu morava era 1 ano e meio, 2 anos. O máximo que eu conseguia ficar em uma cidade era 3 anos. Casei com muitas mulheres, Eu jogava futebol e eu era a mais abominável de todas. Eu praticava no terreiro de candomblé coisas horríveis. E não tinha uma estrutura, porque a minha estrutura era beber, mulheres, curtir e muito mais. E o tempo foi se passando, eu jogava futebol. Ao mesmo tempo que eu jogava, eu não jogava. Ao mesmo tempo que eu trabalhava, eu não trabalhava. Tudo que eu ganhava em um dia, em um mês, em um ano, eu perdia em questão de segundos. Porque o inimigo, ele queria fazer eu dependente dele. Queria fazer eu dependente para tudo. E as pessoas fingiam que eram meus amigos.
se aproximavam de mim e enquanto eu tinha dinheiro, quando eu não tinha, eu era sozinha. E até que por fim a minha mãe se adoeceu em 2011 e ela ficou muito pouco tempo doente. E aí veio as tristezas, porque eu casada com uma mulher, eu não sabia quem eu dava mais atenção, se era a mulher ou se era meus filhos. Meus filhos vieram morar comigo pelo fato de minha mãe estar muito doente. E a minha mãe foi desfalecendo as forças dela e eu não sabia o que fazer. E o inimigo me arrastava cada vez mais para as bebidas, para o homossexualismo. E eu não conseguia parar com ninguém. Cada tempo era 5, 6 mulheres. Era bebida. Era uma vida totalmente perturbada. Porque o inimigo queria isso. Eu já tinha passado tudo na minha vida até chegar a esse tempo de 2011. Eu já tinha perdido tantas coisas, tantas mulheres, tantos amigos, tantos empregos. Não tinha como parar em lugar nenhum. Meus irmãos, minha família. E agora minha mãe muito doente. Então eu fui visitar minha mãe. Eu não tinha dinheiro nem nada. Minha mãe ministrou na minha vida um dia e disse, eu falei, mãe, eu não tenho dinheiro, mãe, para ir te visitar, mãe. E ela estava no hospital internada. E ela disse para mim, filha, vai no banco, pega um dinheiro. Eu falei, mãe, eu não tenho dinheiro nenhum. E ela disse para mim, pode ir, que vai ter um dinheiro para você vir. Eu falei, mãe, para com isso, mãe. Eu tô devendo R$1.200 no banco. Aí ela falou assim, e eu falei pra ela, mamãe, eu tô devendo 1.200 no banco e a minha conta tá negativa, mãe. 1.200 negativo, não tem como eu fazer empréstimo nem nada. Porque, meus amigos, eu só sabia beber, só sabia gastar, só ficava em farra. Por quê? Porque é isso que o inimigo faz, nos afundar nas profundezas do abismo. Até quando ele quer, né? Até quando ele pode. Porque quando Deus entra na nossa vida, ele faz mudança. Aí eu desliguei o telefone e saí dali, fui atrás do banco. Cheguei lá, tirei um extrato, tinha R$480. Quando eu cheguei, isso era numa quinta-feira. Na sexta-feira eu saquei esse dinheiro. No sábado eu fui ver minha mãe. Cheguei lá, minha mãe estava no leito de morte, muito debilitada. Quando ela faleceu, eu voltei para trás. E aí continuou pior. A minha vida só desandou. Bebida, falsos amigos, falsas promessas do diabo. Me afundei no candomblé. E aí, mais que depressa, eu em Pontes de Lacerda, mexendo com terreiro de macumba e tudo mais. E foi ficando tudo mais complicado. Vim para Minas Gerais, fui mandado embora do serviço. Quando eu cheguei em Minas Gerais, as coisas se tornaram piores. Aí quando eu resolvi vir para Anápolis, aí não deu certo. Vim para Palmeiras de Goiás, aonde eu conheci Jesus na minha vida e a minha vida começou a se transformar. Comecei a mudar de atitude, aceitei a Jesus no meu coração como único e suficiente Salvador. E aí, com 3 meses de convertida, Deus começou a me dar sonhos para eu não desistir, para eu não parar, porque a guerra espiritual era muito grande. O inimigo, ele queria dissipar a minha vida de todas as formas. E eu comecei a entrar num propósito de jejum e oração. Jejum e oração, jejum e oração, e foi se tornando tudo mais fácil na minha vida, porque Deus era comigo. E aí Deus abriu as portas para mim, os meus filhos começaram a me dar força, e eu percebi que a cada vez que eu orava, cada vez que os meus filhos oravam comigo, mais forças eu tinha, porque o Espírito Santo do Senhor me ajudava. Ah, como é bom estar com Cristo! Ah, como é bom e suave estar nos braços do Senhor. E agora eu me encontro em Palmeiras de Goiás, firme na graça do Senhor, com toda a fé, e eu encontrei várias pessoas para me ajudar nessa jornada, que foi o pastor Hamilton, da Igreja Cristã, o pastor Rodrigo, o pastor João Batista, o pastor Gilmar, a Margarete,
o Luiz, que me acolheu na casa dele, a Socorro, o Isaac, pastora Dalva, pastor Sebastião, pastora Preta e por fim, conheci o pastor Arnoldo e a irmã Ivete, a pastora Ivete, que são um casal abençoado e maravilhoso. Pessoal abençoado por Deus, que me ajudou com orações e restaurações. E hoje, pela graça do Senhor, estou aqui, firme desta forma. Com 9 meses de convertida, eu me batizei. E com 11 meses, eu já estava vestindo roupa feminina, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, transformada, venho aqui, através desta mensagem, deste vídeo, mostrar o meu testemunho para cada um de vocês. Cria fé, cria força, cria coragem no Senhor e no Espírito Santo, porque Deus, Ele é contigo, Ele é comigo, Ele é com todos que necessitam dEle. Cada vez que você clama e ora e pede a Deus, Ele vai ao encontro de você com os anjos dEle e te protege e te levanta. Quantas vezes eu pensei em desanimar, mas Deus me deu força. E cada vez que eu jejuava, mais forte na presença do Senhor eu ficava. E eu dou um conselho a você que está nesta vida: não se desanime, saia dessa vida. O homossexualismo é uma vida depravada, não pertence a Deus. Lá em 1 Coríntios 27, que fala que Deus levanta os pequenos para a obra dele. A graça e paz do Senhor Jesus na minha e na tua vida. Eu venho nesta manhã, acordei nesta manhã com o Espírito Santo, me trazendo a memória de algo que me aconteceu há um tempo atrás, antes da minha conversão. Eu quero ler para você lá em Salmos, no capítulo 90. E o versículo, somente o 1 e o 2, que deixa bem claro na palavra do Senhor assim dizendo: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra, um mundo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Amém? Ele é Deus. Qualquer situação, Ele é Deus. A oração de Moisés, homem de Deus, ele é Deus. Ele foi Deus no passado, é Deus no presente e continuará sendo Deus no futuro. Ele é o Deus do impossível. Eu venho trazer para você nesta manhã algo que me aconteceu há um tempo atrás, antes de eu me converter, que eu estava no terreiro de candomblé ainda, quando eu ainda praticava o pecado, quando eu praticava abominação. Deus me deu um livramento muito grande. Era um período de consagração no terreiro de candomblé. E estava muito tumulto, muita cobrança, para que raspasse a minha cabeça logo. E então, quando foi um domingo, uma sexta-feira, eu tinha bebido demais. Eu bebia do fora do normal. E eu bebi na sexta-feira tanto. Quando chegou na madrugada de sábado, já era pra mim acordar de manhã e fazer algo útil. Eu continuei bebendo. 7 horas, 8 horas, 9 horas da manhã eu dormi.
Me deitei novamente para dormir. E eu dormi a tarde toda. Presta atenção, veja bem. Esse é um livramento muito forte. Só quem está no Espírito vai entender. Mas aqueles que não estiver, Deus vai colocar no Espírito para que possa entender também. Aleluia. Eu sonhei, às 3 da tarde, eu sonhei que eu estava levantando da minha cama. Eu estava dormindo. Eu sonhei que eu estava me levantando da cama e estava indo para a cozinha. Quando eu cheguei na porta da cozinha, eu parei na porta e a porta estava fechada. E eu fiquei olhando para essa porta. Fiquei olhando. E de repente, começou a entrar uma luz nessa porta. Como se fosse uma cerração. Quem já viu um clarão branco sabe como que é. E aquela luz foi adentrando sobre a porta, entrando. Quando essa luz passou da porta, eu estava parada de pé e eu olhei essa porta e quando eu vi essa luz estava entrando na minha mão. Veio entrando e eu comecei a assustar. E essa luz foi entrando no meu peito, entrando no meu corpo todo. Essa luz veio entrando de assim e veio tomando o meu corpo. E eu olhava para minha mão ficando branca, transparente. Eu falava, eu tô morrendo. Eu vou morrer. Que luz é essa? E eu olhava essa luz. E quando de repente essa luz tomou conta do meu corpo todo e eu fui desaparecendo. Aí eu acordei, suando, desesperada, apavorada. Falei, vou lá no terreiro de Candomblé. Porque quando não temos Jesus e servimos a Deus de Baal, servimos outro Deus, nós corre pro Deus que a gente está servindo. E eu mais que depressa saí correndo, vesti uma camisa, peguei um dinheiro, comprei martini, comprei cigarro, comprei vela, falei assim, vou lá. Porque é assim, quem é de terreiro, quem já foi de terreiro sabe como que é. Para você chamar um demônio no corpo do Pai de Santo, você tem que levar. Porque nada é bagunçado lá. Nada é bagunçado. Nós queremos ir para a casa de Deus, queremos adorar a Deus, queremos as bênçãos de Deus e não queremos ofertar, não queremos ajudar o próximo, não queremos estender as mãos, não queremos fazer nada para agradar a Deus. Mas quando estamos no pecado, nós gastamos. Nós não nos importamos com o que vamos gastar. E mais que depressa, eu peguei a cerveja, comprei martini, comprei cigarro, comprei vela e fui para lá. Oferecer sacrifício para poder ser atendida. Sendo que para Deus a gente, 5 minutos, menos de 5 minutos, Deus está o tempo todo do nosso lado, nos socorrendo. E fui. E o Pai de Santo custou me atender. E eu nervosa, aflita, querendo saber o que estava acontecendo. Até que resolveu. E lá ficamos dentro do quarto do centro. Dentro do centro. E custou, dama da noite, vir. Custou. Aí até que veio. Veio séria, brava, me olhando, me encarando. E eu não tava nem aí. Não tava nem aí. Eu falei assim, eu vim aqui porque eu quero saber o que tá acontecendo comigo. Eu vim aqui porque eu quero saber o que tá acontecendo comigo. Eu tive um sonho assim. Comecei a contar o sonho, que a luz entrava em mim. E eu nervosa, e eu querendo saber o que tava acontecendo. E aí ela pegou e falou assim, o demônio falou pra mim, você tá querendo ser crente, meu filho? Você tá querendo ser crente, meu filho? Você tá querendo vestir saia, meu filho? Eu falei, não. Quem falou que eu quero?
Quem foi que falou que eu quero? E eles começaram a cochichar um com o outro, pai de santo, com o Pombagira. De repente, preste atenção no que eu vou te falar. De repente, um olhou pro outro e olharam pra porta assustado. E falaram assim, ó: Emanuel, você está aqui? E eu mais que depressa, porque a porta ficava para trás, mais que depressa eu olhei para trás. Olhei para trás e olhei, não vi ninguém, não vi nada. Aí eu olhei para frente e perguntei: quem é Emanuel? Quem tá aqui? Quem é Emanuel? Quem tá aqui? Eles não responderam, não falaram nada pra mim, continuaram conversando, continuaram me especulando. Só que isso ficou na minha memória. E aí eu falei, ele falou assim, o demônio falou assim, incorporado, falou assim: vamos acelerar o processo, vamos rapar a sua cabeça logo, vamos começar a consagração. Para você ter uma ideia, eles me colocaram no quartinho dos santos para tocar o chifre de Oxóssi. Tocar o chifre de Oxóssi. Eles queriam que eu morresse. Mas Deus não deixou nada acontecer, porque o próprio Deus estava comigo ali, Alabracantaramanaia. O próprio Deus me cuidava quando eu estava lá. Só que tem um tempo determinado. Deus cuida, Deus zela, Deus vai atrás, Deus. Mas nós não somos inocentes. E Deus queria mostrar para mim que eu não era inocente. E aí, passado-se um tempo de consagração, fomos a montar o Ibá. O Ibá, que é 2 otás, é uma pedra que simboliza o coração do demônio. O demônio fica ali dentro daquela pedra, fica ali. Quem é de terreiro, quem já foi, sabe o que é. E nesse Ibá estava sentado 2 coração, que era um Exu. Era o Exu, era a dama da noite, a Pombagira. E era o Exu da capa preta, não sei se era o Oxóssi, uma coisa assim. Isso falava uma coisa, depois falava outra. Falava outra coisa, falava outra. Era uma mentira que só. Era um monte de mentira, uma mentira em cima da outra, que não se sabe dizer. E muitos tolos estão ainda acreditando neles, nas mentiras. Eu estava perdida, eu estava dormindo, eu estava cega, eu estava com escama nos olhos. Mas mesmo assim Deus teve misericórdia de mim. Deus teve misericórdia de mim. E me trouxe para a luz. E me trouxe me tirou da perdição, me trouxe para a luz. Você tá achando que tá difícil? Deus, ele passou pior que nós. Deus, ele era inocente. O Jesus, ele era inocente. Ele se fez homem, se fez carne, ele veio para nos salvar. Ele morreu, ele foi humilhado. Mas ao 3º dia ele ressuscitou e ele está vivo, ele está presente aqui. Aleluia. Oh, glória. Eu entrei no vale, ele me tirou. Eu entrei no deserto, ele me tirou. Eu fiquei doente, ele me sarou, me curou. Você sabe por quê? Porque a promessa dele nunca falha. Ela não tarda e não falha. Ela tem o tempo certo. Porque lá em Eclesiastes 3 fala que há tempo para todas as coisas. As lutas vêm, meu irmão. Por que você deixou de acreditar? Ele quer te usar nessa terra. Ele quer que você conte os testemunhos. Ele quer que você conte o que aconteceu. Por que você não conta o que aconteceu?
Por que você não conta os livramentos que Deus te deu nessa terra? Aleluia. Por que você não conta que Deus te tirou do poço, da prostituição, do lesbianismo, do adultério, do pecado? Por que você não conta? Por que queremos só as bênçãos de Deus e não queremos o abençoador? Eu quero ver até quando que ela vai aguentar. Não vai durar um ano. Eu quero te lembrar mais uma vez, aleluia, que a glória não é minha, a honra não é minha, a presença não é minha, a presença é do Espírito Santo de Deus. A glória é de Deus, a honra é de Deus. E quem me levantou não foi o homem, foi Deus. Eu não quero me exaltar. Não quero, nunca quis me exaltar. Para você ter uma ideia, eu nunca quis riqueza. Nunca quis. Nem quando eu estava no pecado eu não quis riqueza. Tudo que eu tinha eu gastava mesmo. Estava nem aí. E hoje com Deus não é diferente. Não quero riqueza. O que eu quero com riqueza? Eu quero a salvação da minha alma. Jesus está às portas. E lá no terreiro de Candomblé eles disseram assim: vamos raspar logo sua cabeça, vamos resolver logo isso, porque o homem de branco está voltando. Ou você acha que você vai ficar o resto da vida nessa terra? Você vai morrer. E eu tenho que preparar o teu lugar. O teu lugar tem que estar reservado lá. Eu falei, reservado na onde? Ela falou, no inferno. Você tá brincando? O que eu tô falando não é brincadeira não. Lá no inferno. Aleluia. Deus, Ele me tirou da condenação do pecado, do inferno. O demônio disse pra mim que queria que eu raspasse logo a cabeça, já que a minha sepultura estava aberta, que tinha que preparar um lugar para mim lá no inferno. Eu falei, como que é esse lugar? Ela falou assim, é o lugar quem rouba, tá aqui. O lugar de quem prostitui, tá aqui. O lugar de quem mata, tá aqui. O lugar de quem é lésbica, tá aqui. O lugar de quem é gay, tá aqui. Você entendeu? Você tá entendendo o que eu tô te falando? Aleluia. O diabo não brinca de ser diabo, não. Você pode brincar de ser crente. Você pode brincar de ser mulher de círculo de oração. Você pode brincar de ser pastor. Você pode brincar de ser missionária. Você pode brincar de ser missionário. Você pode brincar de ser tudo nessa terra. Mas o diabo não brinca de ser diabo. O diabo, ele não brinca de ceifar a vida, não. Ele vem e ceifa. Mas Deus, Ele é fiel. E Ele me resgatou para falar para você que Ele está às portas. E o diabo, ele está ceifando o tanto que ele pode. Quanto ele pode, ele está ceifando. É 10, 15, 20 por dia. 30, 40, 50, 60 mil por dia. É nesse mundo inteiro. Ele está ceifando, ele está ceifando. E você está brincando de ser crente. E você está brincando de ser crente. Aleluia. Glória a Deus. Você está brincando de ser servo de Deus. Anda de qualquer maneira, veste de qualquer maneira, mente, rouba, prostitui, entra na igreja com roupa vestida, embalada a vácuo, sensualizando para os irmãos. Deus não se agrada de templo sujo. Deus não se agrada de templo sujo. Você pode louvar lá na frente, fazer o que for, sapatear. Deus te usa para profetizar. Mas eu quero ver no dia que Jesus voltar, se você vai pecando, mentindo, roubando e prostituindo, enganando as ovelhas, enganando os servos de Deus, os pequeninos, apontando, acusando. A vinda de Deus é real e Ele está voltando. E você pode ficar, pode, porque para tudo ter o seu tempo. Será que você está num tempo bom?
Será que você tem buscado verdadeiramente? Será que você tem se limpado? Se purifica, santifica, se posiciona na presença do Senhor e limpa as tuas vestes. Porque o dia da volta de Jesus está voltando. E o diabo lá no terreiro de Candomblé, em todo lugar, eles sabem muito bem que Jesus está voltando. E eles querem ceifar as almas. E você, o que tem feito para ajudar a resgatar essas almas? Que você encha a tua botija da graça e da presença de Deus. Que o Senhor venha renovar as tuas forças. Que você não fique adormecido, dormindo como eu estava lá no pecado. Ei, Deus me levantou, Deus me purificou, Deus me santificou. Não é fácil não, meu irmão. Quem for falar que é fácil está mentindo. Mas eu estou na rocha que é o Senhor Jesus. E busco para que eu continue na rocha. Ore por mim. Ore para quem precisa. Ore para nossa nação que está sendo corrompida. Deus, Ele é fiel. E Ele quer te salvar. Ele quer te resgatar. O céu é tomada à força. Então comece a buscar. Comece a tomar o céu para você. Que o Senhor venha abençoar a tua vida grandemente. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.